Os campeonatos estaduais 2025 estão chegando na sua reta final. Confira agora a situação dos 10 principais estaduais do país. O Paulistão está na semifinal. Neste domingo, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e classificou-se para a final. Hoje conheceremos o outro finalista no jogo entre Palmeiras e São Paulo, que será disputado no Allianz Parque. No Campeonato Carioca, teremos Fla-Flu na final. O Flamengo eliminou o Vasco vencendo os 2 jogos, 1-0 no primeiro jogo e 2-1 neste sábado. O Fluminense eliminou o Volta Redonda vencendo o primeiro jogo por 4-0 e empatando por 0-0 neste domingo. O Campeonato Gaúcho já está na final. No primeiro jogo neste sábado na Arena do Grêmio, o Grêmio perdeu para o Internacional por 2-0. Agora precisa vencer por 3 gols de diferença para ficar com o título. Se vencer por 2 gols, a decisão vai para os pênaltis. O Campeonato Mineiro também já está na final. No primeiro jogo neste sábado, o Atlético Mineiro goleou o América por 4-0 e pode até perder o segundo jogo por 3 gols de diferença, que fica com o título. O Campeonato Baiano terá Bavi na final. O Bahia eliminou o Jacuipense perdendo o primeiro jogo na Arena Fonte Nova por 2-1 e vencendo o segundo neste domingo no Joia da Princesa por 5-0. O Vitória eliminou o Atlético de Alagoinhas vencendo os 2 jogos, o primeiro por 4-0 e o segundo neste sábado por 3-0. O Campeonato Pernambucano está na semifinal. Foi disputado neste fim de semana os jogos de ida. Sábado, na Ilha do Retiro, o Sport Recife venceu o Santa Cruz por 2-0 e pode até perder o segundo jogo por diferença de 1 gol, que vai para a final. O Santa Cruz precisa vencer por diferença de 3 gols. Se vencer por 2 gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Neste domingo, na Arena de Pernambuco, o Retrô venceu o Maguari por 2-1 e precisa do empate no segundo jogo para ir à final. O Maguari precisa vencer por diferença de 2 gols. Se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Ceará e Fortaleza vão decidir o Campeonato Cearense 2025. O Ceará eliminou o Maracanã vencendo os 2 jogos, o primeiro por 3-0 e o segundo neste domingo no Presidente Vargas por 4-0. O Fortaleza eliminou o Ferroviário. No primeiro jogo houve empate por 0-0. No segundo, neste sábado no Presidente Vargas, o Fortaleza venceu por 1-0. No Campeonato Paranaense foi conhecido neste fim de semana os 4 semifinalistas. O Operário eliminou o São Josiense. No primeiro jogo houve empate por 1-1. No segundo jogo neste domingo houve empate por 1-1. Nos pênaltis o Operário venceu por 6-5. O Londrina eliminou o Cianorte vencendo os 2 jogos por 2-0. Maringá eliminou o Coritiba. No primeiro jogo, Maringá venceu por 2-0. No segundo jogo, neste domingo, no Couto Pereira, houve empate por 1-1. O Atlético Paranaense eliminou o Azuris. No primeiro jogo, houve empate por 0-0. No segundo jogo, neste sábado, na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu por 3-0. Na semifinal, o Londrina enfrenta o Operário e o Atlético Paranaense enfrenta o Maringá. O Campeonato Goiano está na semifinal. Foi disputado neste fim de semana os jogos de ida. Neste domingo, na Serrinha, o Goiás perdeu para o Vila Nova por 1-0 e precisa vencer o segundo jogo por 2 gols de diferença para ir à final. Se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. O Vila Nova precisa do empate. Sábado, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Anápolis empataram por 2-2. Quem vencer o segundo jogo se classifica. Se houver empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Foi conhecido neste fim de semana os 2 finalistas do Campeonato Catarinense 2025. A semifinal foi disputada em jogo único. Neste domingo, a Chapecoense venceu o Joinville por 2-1 e se classificou para a final. No sábado, Santa Catarina e Avaí empataram por 1-1. Nos pênaltis, o Avaí venceu por 8-7 e se classificou para a final. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que acontece no mundo do futebol.